Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ouvintes, saudações, votos de muito bom dia. Segunda-feira, 30 de dezembro do ano de 2024. Estamos a terminar o ano e também com ele vai aqui a última edição deste ano do seu espaço Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva aqui na LAC. E exatamente como diz o nome do programa, a semana em retrospectiva. E nesta última edição vamos assim fazer uma retrospectiva, vamos trazer alguns dos temas que foram analisados durante este ano de 2024, neste espaço aqui da LAC, com os nossos comentadores residentes, a quem vamos saudar. Não podem estar aqui todos por razões diversas, mas está connosco o Zé Guerreiro. Zé, bom dia e bem-vindo. Bom dia a todos. Também o Gustavo da Conceição, bom dia. Muito bom dia também ao nosso técnico Atelina e aos ouvintes da LAC a essa hora. E vamos ao longo também da nossa emissão esperar ter de forma virtual, esperar termos aqui a mensagem do Adebayo Vuns, não poderemos ter o Rui de Castro e o Andy Inglês, e vamos assim seguir, mas siga aqui o abraço de toda esta equipa, também da Direção de Informação da LAC, a técnica hoje a ser garantida pelo Emanuel Catelina, mais uma vez, e na palavra está o José Silva. Vamos então analisar o país, não nas últimas semanas, mas nos últimos 365 dias, quase está a terminar o ano. Vamos falar daqueles assuntos que marcaram a atualidade. Um país que começou com 18 províncias e que vai terminar com 21, porque já foi institucionalizada oficialmente a província de Luanda na última sexta-feira, e hoje, segunda-feira, seguem-se as províncias do Mochico Leste e também do Cubango. Então são alguns dos assuntos que marcam a atualidade, ou que marcaram a atualidade neste 2024. Zé Guerreiro, bom dia. Estamos então a olhar para este tema da nova divisão político-administrativa que deu lugar a mais 3 províncias, resultado das divisões do Mochico, do Cuando Cubango e de Luanda. Assunto que marcado com alguma polémica em termos da discussão e aprovação da própria lei da divisão política-administrativa, mas é assim que vai acontecer. Vamos começar o ano com 21 províncias. A Guerreiro é um assunto que marcou 2024. Exato, bom dia a todos de novo. E começar talvez por dizer que hoje vamos fazer um programa diferente, não é? Em minoria, só estamos aqui dois comentadores. É o último programa do ano, mas como as ausências do Enda, do Adebayo e do Rui de Castro são perfeitamente justificadas, decidimos, mesmo em minoria, com um pouco quórum, fazer o programa até para dignificarmos e honrarmos a excelente participação e contribuição do Enda, do Adebayo e do Rui de Castro durante o ano, né? Então estamos aqui a segurar as pontas com a ausência deles, fazendo uma conversa informal, diferente do habitual, e o José Silva coloca um assunto que de facto nós debatemos no início para aí a meio do ano, né? Que é a questão da nova divisão político-administrativa no país, e eu não, por coerência, não vou fugir àquilo que eu disse na altura, não é? Na altura eu referi que acho que nós tínhamos e temos muitas e mais outras prioridades no país a resolver do que uma nova divisão político-administrativa do país, e temos muitas e mais outras prioridades até na decorrência das questões financeiras que se colocam, não é, na construção, assim digamos, de 3 novas províncias, não é? Porque há toda uma série de situações que têm que ser acauteladas, não é? Para que possa haver
estruturas físicas, humanas, materiais, financeiras, para que em janeiro, este ano que começa depois da manhã, possam existir mais 3 províncias. E então eu na altura defendi, e continuo a defender, que a divisão administrativa do país terá outras motivações que não basicamente as questões que foram apontadas, não é? Eu, na minha ótica, para ser sincero, acho que esta divisão administrativa do país tem a ver com as eleições de 2027. Eu não digo que foram determinadas por fins eleitoralistas, não quero ser tão rasteiro, mas digo que sim, na minha ótica, face a outras prioridades que temos, face a outras prioridades, face às necessidades que temos de encarar, que estas dificuldades que temos implicaria que nós dispensássemos recursos humanos, materiais para essas outras prioridades, arrisco-me a dizer que sim, foi uma visão tendo em vista as eleições de 2027 e talvez ao longo destes 2 anos que faltam poderemos concretizar esta ideia que eu, e não só eu, temos analisado, temos visto, né, na opinião pública, em alguns comentadores e debatemos isso profundamente no nosso programa. Eu também acho que nós temos vindo a odiar as autarquias há muito tempo, não é? Há anos, inclusive com datas fixadas fixadas pelos mais altos magistrados do país, desde o tempo do ex-presidente José Eduardo até o tempo do nosso presidente João Lourenço, ministros, etc, definirem datas. E nunca aconteceram. E de um momento para o outro nós estamos a fazer a divisão de mais de 3 províncias. Digamos assim, a gestão que se faz é a gestão de pessoas, porque aponta-se uma razão que é a razão da extensão dos territórios. Mas a gestão não é de terreno, não é de deserto, não é de savanas, não é de florestas, é de pessoas. E então, talvez porque estamos a gerir pessoas, não é? Estamos a gerir pessoas, talvez não justificasse que essa divisão fosse feita tendo em vista a vastidão dos territórios. Por outro lado, não é? E voltando à questão das autarquias, que se tem referido a importância e a necessidade de haver infraestruturas, para além da legislação que tarda, não é? Esta legislação sobre a nova divisão política administrativa foi célere, não é? Foi célere, aconteceu, resolveu-se e estão aí, não é? Eu acho também que há uma questão e que nós temos que analisar as questões no país de uma maneira mais descomplexada, não é? E se nós temos que ver a forma de melhor gerir o país, nós temos que ter uma ampla discussão sobre as melhores formas de gerir o país, dada a sua extensão, dada a sua complexidade, etc, etc. E temos que discutir sem tabus, sem complexos. E há palavras, e depois, digamos, decidirmos qual a melhor via, qual a melhor opção, numa discussão ampla, aberta, participativa, não é? Inclusiva. E depois discutirmos qual a melhor forma para gerir os recursos, os quadros, as riquezas, etc, etc. E é um tema que nós temos tabu, estigma em referir, que é a questão do federalismo, não é? Eu não digo que eu sou adepto, se fizerem participar numa discussão, irei dar minhas opiniões, mas eu acho que não devemos excluir nesta discussão sobre a gestão do país extenso esta questão do federalismo, mas por razões ligadas ao passado e à nossa história, não é? Este termo quase está excluído, está banido, é um estigma falar nisto. Nós temos tantos e bons exemplos, não é? No Brasil, nos Estados Unidos, na Nigéria, de que as pessoas não deixaram de ser brasileiros, americanos ou nigerianos por causa dos Estados Federados, e nós temos receio em discutir este problema. Não quer dizer que seja a melhor solução, não quer dizer que seja a minha preferida, mas devíamos ter a coragem de incluir na discussão de como gerir o país as autarquias, o federalismo, ou outra forma, 2 câmaras a nível do poder legislativo, a participação das autoridades tradicionais. Devíamos ser mais inclusivos na discussão destes problemas. Portanto, era o primeiro pontapé de saída, quando o Gustavo agora vai-me responder. Gustavo, é um tema que dividiu o país.
dividiu e para alguns ainda continua a dividir, né? Face às opiniões, apesar das províncias já estarem agora institucionalizadas, os governadores já foram nomeados, tomaram posse, começam a ser apresentados, mas ainda há esta divisão, da nova divisão político-administrativa. E sobretudo, essa divisão resulta do entendimento que uma parte da população tem de que, ao invés de termos soluções de divisão político-administrativa, deveríamos ter eleições autárquicas. Portanto, então há esse debate entre a divisão política-administrativa e as eleições autárquicas. O Zé já se referiu também a isso e o que eu gostaria de dizer é que, de facto, uma coisa, apesar de uma coisa não impedir a outra, nós, de tanto falarmos e de tanto debatermos as questões das autárquicas, uma coisa ficou evidente, é que no processo legislativo nós andamos à velocidade que nós queremos. E, portanto, rapidamente resolvemos leis que são priorizadas pelo Executivo e há outras que demoram porque se deixa a uma mera iniciativa parlamentar ou de grupos parlamentares e, portanto, fica difícil depois o cidadão compreender como é que, enfim, algumas leis, alguns pacotes legislativos andam tão depressa e outros, como esse, como o autárquico, não consegue sair do Parlamento. Mas o problema da divisão político-administrativa não se esgota aqui, não se esgota no debate legal, não se esgota nessa visão que a população, ou que uma boa parte da população tem sobre mais províncias ou eleições autárquicas. Acho que também não houve suficiente debate sobre isso e essa é uma medida estratégica do país que tem a ver, que impacta no desenvolvimento, impacta nas finanças, impacta na população, impacta no conjunto de serviços que se prestam e, portanto, a profundidade do debate, o alargamento do debate, a participação cidadã num debate desses devia ser mais profunda, devia ser mais profícua, devia ser mais exigente. Se não, vejamos, em relação aos critérios, por exemplo, apesar do Zé se referir aos critérios ligados ao tamanho das áreas que influenciaram a nova divisão político-administrativa, eu diria que era muito mais importante levar em conta um conjunto de critérios como o número de população, sim, mas não só existência de infraestruturas para não termos que fazer ab inícios, enfim, infraestruturas em novas cidades e capacidade contributiva, porque assim as províncias gastam dinheiro e devem ter capacidade de coletar e de contribuir da arrecadação. Portanto, não tendo essa capacidade, não tendo aqui um equilíbrio, quer dizer, há províncias que vão viver de outras províncias. Apesar de que o país é assim mesmo. Mas todos devem conseguir contribuir. Por outro lado, temos que ver a divisão dos serviços que vai haver agora. Quer dizer, estão-se a instalar os governos provinciais. Os governos provinciais vão precisar de serviços, não é? Há uma panóplia de pessoas que vão ser nomeadas, administradores adjuntos, governadores, assessores de governadores, secretariados e não sei o quê. Mas depois isso tudo vai descer. Vai ser necessário o comando da polícia e com o seu comando, com a sua estrutura hierárquica ao nível provincial, por aí fora. Vai ser necessário isso nas Forças Armadas, vai ser necessário isso numa série de setores, nos ministérios, a nomeação de novas pessoas para os delegados dos ministérios nestes países. Quer dizer, é uma panóplia de pessoas
todas a impactar no Orçamento Geral do Estado e, portanto, correndo o risco que temos já, não é? De irmos ou à dívida, ou fazermos mais recurso à dívida, ou então dividirmos melhor aquilo que nós conseguimos produzir. A manta vai ficar mais curta. Vai ficar, mas sem dúvida alguma. Tu levantaste um assunto, Gustavo, que é importante, que tem a ver com construir do zero novas províncias. Claro. Não é? É uma coisa complexa, como o Gustavo disse, e isso aí implica experiência. Eu também tenho receio e saúdo a coragem dos 3 novos governadores que aceitaram esta tarefa, não é? Porque o trabalho político sobre a importância das 3 novas províncias, a TPA, a Zimbo e o MPLA já fizeram. Portanto, esse trabalho político está feito. É importante, é por isto, é importante. Agora vamos à prática. E na prática é preciso experiência. Trabalho administrativo antigo, conhecido, experiência no terreno de administração e gestão do território. E por isso saúdo esses camaradas que aceitaram esta tarefa e talvez em detrimento de outros que poderiam, com mais experiência na gestão administrativa, provincial, municipal, etc., poderem participar nisto. Não é fácil. E então vamos ver como é que vai acontecer, para além das implicações a nível do Orçamento Geral do Estado, que o Gustavo também falou, como é que vai ser esta experiência dos nomeados para criarem a província a partir do zero. Posso, por exemplo, só para estender aqui a questão, Gustavo vai continuar, a questão da experiência, há um dos governadores nomeados, por exemplo, para o caso do Mochico Leste, e que dizia mesmo que vai para um território que falta quase tudo, né? Que vai ter a capital, a região de Kazombe, e diz que esse é um dos desafios. É o desafios que vem da Jota, não é? Sim, é ter infraestruturas naquela região. Pois. Sim, mas é assim, esse processo vai constituir um aprendizado, sem dúvida. Mas vai constituir um aprendizado para todos nós. Para todos nós. Estamos a aprender há muitos anos, Gustavo. Pois, é isso mesmo. Em todas as áreas andamos a aprender. Estamos sempre a aprender. É necessário. E o problema, tens razão, é necessário. E o problema é esse. E se calhar agora aqui pode ser até defeito de profissão. Como eu sou professor, eu acho que esse é um processo, o processo de ensino e aprendizagem é um processo contínuo e que dura a nossa vida. E, portanto, estamos sempre a aprender mesmo. Até porque a nova divisão política administrativa vai ensinar-nos novas coisas. Por exemplo, na escola, nós que até aqui ensinamos que o país tinha 18 províncias e que as capitais de províncias eram tais, vamos ter que mexer nisto, vamos ter que mexer nos manuais. Mais despesas para os manuais, mais despesas para os mapas. Exatamente, vamos ter que fazer isso, vamos ter que fazer esse exercício, mudar tudo isso, quer dizer, o processo de influenciar o cidadão no processo de ensino e aprendizagem, a produção de novos documentos. Eu nasci ali, agora nasci acolá. E nesse processo, e portanto tenho que me legalizar. Nesse processo de aprendizagem, no caso dos Zangos, que vão passar a integrar a província do Icolibengo, há cidadãos que até hoje, que vivem no Zango, ainda têm essa dúvida. Claro. Portanto, isso mas isso vai-se aprender, como diz o Gustavo. Mas o mais complicado é que são novos impressos, novos manuais, novo tudo. Novos documentos. Novos estudos. Novos salários, mais salários. Enfim. Não é? E, portanto, digamos, a divisão político-administrativa a impactar multissetorialmente na vida do cidadão, nos serviços que são prestados para o cidadão e na estrutura piramidal do país. E é por isso que estas matérias não devem ser matérias de trato fácil. Nós mudamos muito as províncias. Isso devia ser matéria de debate profundo, sólido, e quando o fizéssemos de forma mais ou menos, não direi definitiva, mas de forma a perdurar no tempo, por causa desses diferentes impactos que vão levar tempo à sociedade para estabilizar, para, enfim, concretizar e para se habituar aos novos limites e às novas fronteiras territoriais que tem a partir de agora. Exato, a nova divisão político-administrativa, novas províncias,
um novo tudo a partir do próximo ano, né, 2025, que o país entra numa nova fase. Foi um dos temas que marcou aqui o debate durante o seu jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva, e também marcou a primeira parte. Ainda temos tempo, Catalina, temos mais 5 minutos, e nestes 5 minutos vamos começar por falar de um outro tema, antes de olhar sobretudo para um dos temas que também marca o ano, e vamos reservar para a segunda parte, que foi a visita do presidente norte-americano no nosso país, Joe Biden, mas porque estamos a falar destas coisas administrativas, de novo e de movimento, há também as movimentações que são feitas no governo, exonerações, nomeações, e neste ano que termina ficou marcada pela nomeação do novo ministro do Interior, porque, e até disse o Presidente da República na altura da tomada de posse, para Manuel Lome, o novo ministro, não ter medo da farda, né? Porque o histórico de ministros do Interior eram sempre personalidades ligadas à defesa, à ordem, ou seja, militares ou polícias, podemos assim dizer. E temos um novo ministro, José Guerreiro. Sim. Quer dizer, eu de facto estou de acordo com o Sr. Presidente da República. Quer dizer, eu sou um bocado defensor de que para cada cargo, não é, deve ser indicado quem tem competência para tal, não é? E não olhar a outras questões complementares. Por exemplo, eu acho normal que em alguns países o Ministro da Defesa seja uma mulher, por exemplo. Não é? Não acho problema. Se essa pessoa, por exemplo, se formou em altos estudos militares, acontece nas universidades, não é? Tem doutoramentos e até pode ter trabalhado em serviços de segurança, na sombra, ou até em assessorias de generais e de Estados-Maiores generais. Não me parece, por que não, ser Ministro da Defesa ou do Interior. Não me custa crer que um civil possa ser o Ministro do Interior, não é? Agora, que um médico seja Ministro das Pescas é mais complicado, não é? Ou que um professor possa ser Ministro do Ar e da Terra, quer dizer... Agora, há funções que eu acho que não tem problema, porque eu privilegio sempre a competência. Infelizmente, nem sempre no nosso país isso tem sido privilegiado, infelizmente. Por isso as mudanças constantes que eu também e os colegas do painel ao longo do ano viemos a lamentar, não é? Porque e depois vão ministros de um lado para o outro, muitas vezes sem saber porquê. Porque eu não posso ser ministro da Energia Atómica e daqui a 6 meses ser ministro das Pescas e daqui a 8 meses ser ministro das Finanças. Quer dizer, não sou Deus nem uma pessoa polivalente que possa saber tanta coisa. Em relação às nomeações, fala-se, por exemplo, de Maria Chiusa, que também é um dos temas que marcou o ano, eleita vice-presidente do MPLA, que eu fez próprio, menos de 5 meses. Eu próprio falei nisto, não sou eu, ainda também é uma pessoa que fala muito nisto, o Gustavo, que é a questão da política de quadros do MPLA, que é o partido que está no poder, da política de quadros da própria Presidência da República. Eu acho que há que afinar muitas coisas ainda. Há que afinar, sobretudo, estamos a tratar de um país que tem que ter estratégia. Custa muito a crer, não é? Custa muito a aceitar, esse é o melhor termo. Para que uma pessoa sai do Bengo, vai para o Cabinda, de Cabinda vai para o Conza Sul, do Conza Sul vai para o vice-presidente do MPLA. Quer dizer, nós não temos estratégia, quer dizer, o pessoal do Conza Sul ficou chateado, tinha lá uma governadora que até estava já a fazer um bom trabalho, o pessoal de Cabinda também, não sei o quê. Então andamos assim, a saltitar. Por mais competência que a pessoa tenha, e não tem sem dúvida, é a questão da política de quadro, previsão de nomeações, previsão de formação e colocação das pessoas, de nomeação, competências que as pessoas têm para os vários lugares. E parece-me que aqui nós temos que ter, para além de 2 ou 3 ministros que se têm mantido e que se têm mantido com competência, porque eram da área, não é? E já tinham experiência nas áreas onde estão, nós temos vindo a experimentar muito. Temos vindo a aplicar o princípio do Gustavo, ensino e aprendizagem. Estamos a aprender muito e a ensinar muito. Exato, Gustavo. Essa nomeação de Manuel Lome
surge numa altura em que também, durante o ano, falou-se de muitas situações internas no próprio Ministério do Interior, e uma das medidas que tomou, por exemplo, foi a anulação do concurso público para o recrutamento no Serviço de Migração e Estrangeiros, no SME. Sim, mas eu já lá vou ao concurso. Eu gostava de falar, porque para haver uma nomeação e não haver um cargo novo, houve uma exoneração, não é? E o Zé já se referiu à nomeação. Eu, naturalmente, não vou aqui analisar os traços de personalidade do novo ministro. O novo ministro já foi ministro das tecnologias, foi governador da maior da mais importante província do nosso país, porque albergou a capital, e, portanto, agora está no Ministério do Interior. E Manel Homem, enfim, pela experiência que tem, já nos mostrou que é homem suficiente para cumprir, não é, os mandatos e as orientações que tem tido nos diferentes níveis de intervenção que tem tido. Agora, para o Manel Homem aparecer no Ministério do Interior, houve, e esta é uma digamos assim, é uma granada, não é? O concurso lá para o SME é uma granada, mas houve uma explosão no armazém das granadas. Atenção. Por quê? Porque se tirou o ex-ministro, tirou-se as chefias dos serviços de imigração e investigação criminal. Comando-Geral da Polícia Nacional. O Comando-Geral mexeu-se nisso. Ninguém explicou as razões de fundo. Ficamos todos a pensar e a suspeitar que tinha a ver com o tráfico de combustíveis, que tinha a ver com não sei o quê, que tinha a ver com os problemas da droga, com os problemas disto e daquilo, mas ninguém explicou. Desculpa, Gustavo, a Procuradoria. Sim. Que é exatamente isso que é importante na tal política de quadros que eu falava, é que é preciso as pessoas saberem porque é que as pessoas são exoneradas e porque as pessoas são nomeadas. As pessoas não podem suspeitar a suspeição de que, em função de tráfico de combustível, tráfico de droga, são exonerados toda uma série de pessoas que ficam com esses ónus. Se calhar são pessoas que não têm nada a ver com isso. Exatamente. É preciso explicar. Por exemplo, no ensino superior, também durante o ano, foram nomeadas pessoas que, depois desnomeadas, de um momento para o outro, ninguém sabe porquê. E, inclusive, depois substituídas por pessoas que eram suas subordinadas. Isto, de facto, nós temos que ter atenção à política de quadros do nosso país. Até para deixar, porque eu costumo dizer sempre, as circunstâncias em que é exonerado alguém, eu costumo dizer sempre para os meus mais próximos, olha, mais um inimigo, ele e a sua família, mais um inimigo, porque quer dizer, tu queimas as pessoas assim, em asta pública, sem explicar, sem dizeres, quer dizer, como é que é possível que um ministro é exonerado, depois é nomeado alguém que era seu subordinado, como foi o caso no ensino superior por 2 vezes, e foi exonerado porque as pessoas perguntam, porquê? Ninguém explica. E depois vêm os rumores. Porque estava a combater isto lá no Ministério, estava a combater a candonga, o esquema, a marca das notas, dos diplomas, de não sei o quê. Isso não servia a tipo de interesses que foram queixar, então, isso calhar não é nada disto. Nós temos que, neste ano que começa depois da manhã, rever muito bem esta situação. Porque, volto a dizer, e digo contra mim próprio, estamos a criar inimigos, desnecessariamente. Gustavo, vai terminar essa questão para depois avançarmos para o intervalo e passamos então na segunda parte. Muito rapidamente, queria me referir ao concurso, porque esta foi a primeira e grande medida do novo ministro, não é? Naturalmente, continuo à espera que a Procuradoria se pronuncie sobre os casos do tráfico de combustível, que mostra os tais rostos que o ministro do Estado falou, lá no Norte, e que o Presidente da República replicou no Parlamento. Estamos à espera de tudo isso para percebermos se as tais exonerações têm a ver com isso ou não. Mas, em relação, muito rapidamente para concluir, em relação ao concurso, e eu acho bem que o ministro tivesse tomado a medida extrema de anular ou suspender, ou melhor, eu estou de acordo
com, digamos, a peritagem feita aos processos para ver quem é que teve bem na elaboração do seu processo de inscrição e quem é que entrou pelas máfias que agora foram descobertas. Agora, também, e mais uma vez, se calhar por defeito de profissão, também acho que a 6 dias do fim do curso as matérias nucleares já estariam dadas, portanto, quem vai concluir o curso já sabia tudo e, portanto, acho que se podia concluir o curso e fazer a peritagem na mesma, não deixando, mesmo aqueles que acabaram o curso, não deixando entrar nos serviços, aqueles que falsificaram alguma coisa no processo de inscrição e conduzindo os dossiês para as diversas áreas, para o SIC, para o tribunal ou para onde fosse, não é? De formas que se expurgue o sistema daqueles que, enfim, não vou acusar ninguém, mas daqueles que tentaram beneficiar, não é? De forma enviosada da oportunidade de concorrer para os serviços de imigração e fronteira. E fechamos assim a primeira parte deste Jornal 7 Dias, hoje com o ano em retrospectiva, a olhar para alguns assuntos que marcaram 2024 na agenda política, económica e social nacional. Voltamos daqui a pouco. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ouvintes, renovados votos de muito bom dia. Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Vamos para a nossa segunda parte e, tal como dissemos no início, hoje temos aqui o José Guerreiro e o Gustavo da Conceição, mas os nossos outros integrantes do painel vão participar através de mensagens que foram deixadas, também com os seus olhares sobre alguns temas que marcaram 2024. Para já vamos a seguir partilhar a mensagem do Rui de Castro e olhar para algumas questões que, na sua perspectiva, merecem análise neste ano e também olhar para aquilo que serão os nossos desafios em 2025. Gostaria, neste final de ano, de saudar os nossos estimados ouvintes que na LAC todas as semanas acompanham este nosso espaço e também todos aqueles que, através das plataformas digitais, têm prestado a sua melhor atenção e remetido também as suas críticas, sugestões e muito calor esse que nos vai alimentando e permitindo que estejamos prontos para voltar ao convívio já nos primeiros dias de janeiro. 2024 foi marcado por muitas dificuldades para a maior parte das famílias angolanas, apesar das várias realizações que a sociedade assistiu, tanto por parte do Executivo como por parte da própria sociedade civil. O certo é que fechamos o ano sem aquela alegria que seria característica deste período, mas certos de que a esperança é efetivamente a última a morrer, como diz o ditado. Portanto, o que mais auguro para os nossos ouvintes é que em 2025, ano em que celebraremos os 50 anos da independência nacional, nos afastemos de todos os outros lemas e nos concentremos naquele que Agostinho Neto nos deixou como um legado
e que é não mais do que o mais importante é resolver os problemas do povo. É que, resolvendo os problemas do povo, estaremos efetivamente a combater a pobreza e a eliminar a fome. Estaremos a priorizar o essencial e a deixar para segundo ou terceiro plano o supérfluo. É abandonar a megalomania e estarmos muito mais próximos da Angola real. Resolver os problemas do povo será tornar a justiça mais justa e rápida, é reduzir o número de crianças fora do ensino e eliminar aquelas que estão, infelizmente, ainda na rua, é valorizar a mulher pela sua capacidade e não apenas pelo género, é rejuvenescer as instituições pela competência e não apenas pelos novos canudos, muitos deles adquiridos de forma menos digna e a maior parte deles sem qualquer experiência. É, ao fim e ao cabo, garantir também que a terceira idade seja muito mais valorizada e, por que não, chamada a assumir o seu verdadeiro papel de conselheira. Portanto, estimados ouvintes e meus colegas de painel, que os 50 anos da Dipanda correspondam efetivamente aos anseios mais legítimos de todas as gerações que se bateram e deram a vida por uma Angola de todos e para todos. A perspectiva de Rui de Castro a olhar para 2024, mas também aqui a lançar aqueles que serão os desafios para 2025 e aqui a enfatizar o lema que o mais importante é resolver os problemas do povo. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Análise e comentário. Segunda-feira, às 7 da manhã, aqui na LAC. Última edição do ano e é para a análise dos temas que marcaram 2024 que estamos a olhar nesta edição. Depois já de falarmos da nova divisão político-administrativa com a criação de novas províncias para o país, a questão também das exonerações e nomeações. Vamos agora entrar para um outro tema também aqui da nossa agenda, que marcou 2024, que foi a visita, a primeira de um presidente norte-americano a Angola. Joe Biden esteve no nosso país de 2 a 4 de dezembro. Zé Guerreiro, uma visita até o momento, e vai ser assim, se calhar também entrar nos manuais, e aliás já foi partilhada uma prova dessas de finais de trimestre a nível de uma instituição de ensino, onde uma das perguntas era em que dia, mês e ano é que Joe Biden visitou Angola. É mesmo uma visita histórica. Sim, e tiveste bem, Zé Silva, nesta questão. Íamos talvez aconselhar a que não se gaste dinheiro duplamente, né? Nos manuais e mais na questão dos mapas, né? Então vamos fazer só uma despesa, né? Quando incluímos a questão da visita e sobre as perguntas sobre a visita do Biden, por já as novas províncias, para não vamos ter gastos em duplicado. De facto, não podemos deixar de referir que foi uma visita importante, não é? Nem sempre um presidente dos Estados Unidos, que é a maior potência mundial, como seria de Putin ou de presidente da China, são sempre figuras muito importantes, não é? Não é sempre que visita um país fora do seu país. Aliás, até estão
É habitual dizer que os americanos querem ser só americanos, gostam do seu país, ficam no seu país. Quando o Presidente dos Estados Unidos se desloca é porque há, de facto, factos importantes que levam a essa deslocação. Nós discutimos este assunto no nosso programa durante o ano em duas oportunidades, não é? Quer antevendo a visita, o adiamento que foi feito na altura, e depois já fizemos um balanço pós-visita. E nessa análise que nós fizemos durante o ano, eu assumirei de novo a coerência que tive na altura. Não embarco, digamos assim, nas narrativas triunfalistas, não é? Que aconteceram pelos nossos comandadores de serviço, alguns jornalistas e muitos políticos sobre a importância histórica e os adjetivos estratosféricos sobre a importância da visita do Biden a Angola. Não embarco nessa narrativa triunfalista, mas também não embarco na narrativa pessimista de dizer que não vale nada, não já vale estava nada, fora do mandato. Já estava fora do mandato, já houve problemas com a circulação das pessoas, com a segurança, com questões de soberania aqui do país e que não vai resolver nada, que não embarca nenhuma dessas narrativas. E portanto, fazia o balanço, digamos assim, em 3 ou 4 pontos, não é? Que para mim, acho que resumem esta visita. Acho que teve um grande impacto, esse é o primeiro ponto, um grande impacto diplomático para o país, não é? E colocou os olhos do lado internacional com os olhos em Angola, não é? Isso é indiscutível, não é? Naqueles 2 ou 3 dias, toda a imprensa falou em Angola, toda a imprensa quis saber onde é que ficava Angola, até o que é isso de Angola, que país é, o que é que o Biden foi lá fazer. Portanto, teve um impacto diplomático grande, sem dúvidas, não podemos escamotear. Por outro lado, disse também, e acho que é uma análise que é feita transversalmente, não só em Angola, por algumas pessoas e comentadores e analistas, como também no exterior, não é? E temos a oportunidade de ver isso em muitas análises lá fora, não é? Esta visita de Biden significa a Angola, digamos, a dar a mão, consciente ou inconscientemente, mas em diplomacia nada é inconsciente, a um novo realinhamento da política externa dos Estados Unidos, não é? Os Estados Unidos perderam muita influência em África nos últimos anos, a China, nomeadamente a China e também a Rússia, até muitas vezes mais militar, através do grupo Wagner, etc., tiveram muita influência em África, e os Estados Unidos perderam durante estes anos todos muita influência. Tanto que isto colocou em causa não só as questões militares, de geopolítica, mas também as questões de riquezas em África. Portanto, Angola deu a mão, volto a dizer, consciente ou inconscientemente, deu a mão, é esta tentativa de realinhamento dos Estados Unidos face à nova ordem económica mundial e política, com o surgimento dos BRICS, não é? Com o surgimento do chamado Sul Global, que engloba países e populações de diferentes estados e continentes com uma força económica muito grande, não é? E cada vez a Europa mais atrasada e mais desligada disto. E então Angola deu esta mão neste realinhamento, que pode passar com certeza por alguma colaboração no âmbito militar, no âmbito militar, e estará aí a base do sonho para nos vermos no futuro qual a sua utilização em relação aos americanos e à Africom, etc, etc. E este seria o segundo ponto. Terceiro ponto, o corredor do Lobito é sim muito e muito importante para os Estados Unidos. No fundo é o reavivar de uma estratégia do tempo colonial. Isto também foi dito, não é? O caminho de ferro de Benguela foi exatamente construído há mais de 100 anos exatamente para escoar as riquezas do interior para a costa, não é? Na prática de exploração colonial, na prática de exploração das riquezas minerais da África para o Ocidente, não é? Portanto, esta prática, agora com novos contornos, agora com nova filosofia, com novo embrulho, não é? Que o Biden veio trazer, os Estados Unidos vieram trazer, no fundo, é o que está a acontecer. Portanto, para os Estados Unidos é muito importante nesta luta pela hegemonia económica também, face às novas energias, face às prioridades que existem em termos de tecnológicos, não é?
que o cobalto, o zinco, o cobre e outras matérias-primas da Zâmbia e do Congo e da RDC possam ser escoadas. Portanto, isto é indiscutível também. Quarto ponto, para Angola, qual será a vantagem? Vamos ver. Essa ainda temos que ver. Não é? Porque em relação aos Estados Unidos, o Córrego do Lobito já começou a dar frutos, porque no primeiro dia da visita lá no Porto, o primeiro navio chegou, o primeiro comboio chegou com cobre e foi logo nesse dia exportado para os Estados Unidos. Portanto, para os Estados Unidos já começou a ter o benefício. Angola, vamos ver, vamos acreditar nas promessas das nossas autoridades. O Sr. Presidente da República falou bastante nas vantagens que Angola terá neste domínio. O Sr. Ministro dos Transportes também foi exímio em algumas entrevistas e pronunciamentos sobre esta situação. Portanto, estamos aqui para ver o que no futuro, não é? Eu dizia no programa, um dos programas em que fizemos este balanço, espero que os meus filhos e netos possam de facto ver as vantagens do corredor do Lobito aqui em termos de desenvolvimento económico ao longo da linha, melhoria da pobreza, não é? Combate à fome, à desertificação, apoio aos pequenos empresários ao longo da linha, escoamento de produtos, etc, etc. Estamos aqui para ver, oxalá, como disse o Sr. Presidente da República, o Sr. Ministro dos Transportes, nomeadamente, possamos ter essas melhorias. Pois, isso a título de informação, porque também marcou o ano dentro deste pacote do Corredor do Lobito, em 2 momentos que o Banco Mundial, o seu representante em Angola, fez um briefing com a imprensa. No último encontro com a imprensa, o tema foi realmente a questão do Corredor do Lobito, e o Banco Mundial, não estando a financiar propriamente a infraestrutura ferroviária, mas está a financiar, por exemplo, o projeto Diversifica Mais, que é do governo, e que prevê realmente a instalação destas plataformas logísticas e apoio às várias comunidades que vivem ao longo do traçado do Corredor do Lobito, a questão do apoio à produção agrícola, de projetos de educação, de tecnologias, e pode-se linkar, né, fazer esse paralelo da importância que o Corredor do Lobito pode ter, não é? E vamos avançar já para o Gustavo da Conceição. Mas esta visita de Biden, mais do que essa questão do Corredor do Lobito, e fala-se muito em interesses, a Angola estará bem preparada para depois poder defender os seus interesses, tirar realmente as vantagens desta visita? Nunca estará, porque esse é um processo e Angola tem que se preparar. Deve se preparar, está-se a relacionar com a maior potência mundial e, portanto, tem que se preocupar com os seus eventuais ganhos à volta disso. E desse ponto de vista, é preciso reafirmar 2 ou 3 coisas. Primeiro, a vitória da nossa diplomacia e a vitória do engajamento pessoal do Sr. Presidente da República. E esse engajamento pessoal ficou evidente quando Biden adiou a viagem, e foi o próprio Presidente da República que veio justificar, não é, o adiamento. E, portanto, a visita do Sr. Biden revela realmente que o Presidente da República e o Sr. Ministro das Relações Exteriores, enfim, o Sr. Embaixador de Angola nos Estados Unidos, tiveram um trabalho árduo que resultou e pudemos receber, nós, a visita de tão importante figura mundial. Atenção que há pelo menos 48 países europeus que gostariam de receber Biden. Há N países da NATO e do Atlântico Sul que gostariam de receber Biden. Biden, quer dizer, presidente dos Estados Unidos, e não conseguem. Portanto, Angola conseguiu e, portanto, isso é uma vitória importante e que se tem que sublinhar. Agora, não é só uma vitória nossa, também é uma vitória dos interesses americanos aqui, no nosso país e na região. No nosso país e na região, por quê? Porque é preciso percebermos o contexto internacional em que esta visita se concretiza. E esse contexto internacional é um contexto de concorrência
com a China, que está a fazer outra parte do corredor na Tanzânia para o mesmo efeito, para sair para o Oceano Índico. Chamada Nova Rota da Seda. Exatamente, está a construir aí o seu projeto e, portanto, ou numa perspectiva de complementaridade com esse projeto, ou numa perspectiva de um projeto alternativo, o Ocidente não podia ficar quieto. E, portanto, os Estados Unidos interessam-se profundamente, já que a China se interessa pelo corredor da Tanzânia, Zâmbia-Tanzânia e para o Oceano Índico, os Estados Unidos têm que se interessar aqui para o Atlântico. Mas não é só isso. É também a concorrência, se estamos a falar da concorrência com a China, em termos do transporte dos recursos minerais da África, temos que pensar também na concorrência com os BRICS, com um posicionamento diferente da África do Sul, não é? Em que alinha claramente com os BRICS e, portanto, os Estados Unidos perdem aquele que era o seu aliado tradicional aqui na região. E, portanto, era necessário picar alguém. Picaram Angola. E Angola mostrou-se disponível para fazer esse papel. E, portanto, há aqui uma convergência de interesses. E se há convergência de interesses, estou a presumir que haja convergência de ganhos, não é? É certo que alguns desses ganhos já sentimos. Sentimos que num processo em que estávamos há anos para reconhecer o aeroporto da Catumbela como aeroporto internacional, de repente num clique, como o Air Force precisa de aterrar, tudo é despachado, tudo anda depressa. Como as regras no nosso Parlamento. Como as regras no nosso Parlamento. Tudo anda depressa e de repente temos o aeroporto de Catumbela, né, reconhecido internacionalmente. É bom, é uma vitória, né? Mas temos também que olhar com preocupação para outros domínios. E um desses domínios é realmente o controle das rotas aqui no Atlântico. E, portanto, os interesses militares pode ser que estejam subjacentes também a essa visita, apesar de não termos tido muita informação nem muito foco nisso, mas os movimentos, digamos, de retaguarda também indicam que os Estados Unidos estarão preocupados com isso, com a rota do Atlântico e, portanto, aqui Angola está muito bem posicionada, assim como o Brasil do outro lado e, portanto, os Estados Unidos precisam de ter aqui uma componente segura, não é? Espero que a gente possa aí também garantir a nossa neutralidade ativa nessas matérias e não alinharmos muito, nem corrermos o risco de violar aquilo que é o nosso principal documento, a nossa Constituição, que impede que bases estrangeiras sejam colocadas aqui. Finalmente, em relação à visita do Sr. Biden, nós percebemos que as estruturas financeiras internacionais estão com outra disponibilidade para ajudar Angola e é disso que nos interessa. O que nos interessa era termos experiências e capacidade de explorar todas essas oportunidades, emprestando, a oportunidade da região do corredor do Lubito crescer, desenvolver-se e ter um impacto positivo na vida das populações que estão nesse corredor. Bem, vamos fazer aqui uma pausa agora neste nosso espaço, vamos partir para mais um intervalo e voltamos daqui a pouco para a terceira e última parte. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. De regresso, o Jornal 7 Dias, da semana em retrospectiva. Mais uma vez, votos de uma ótima segunda-feira, 30 de dezembro, está a terminar o ano e nós estamos a fazer a retrospectiva do ano, a olhar para alguns dos assuntos que marcaram 2024 durante
a agenda política nacional e assuntos que também foram abordados aqui no nosso programa. Estávamos a olhar para a questão da visita, a primeira de um presidente norte-americano ao nosso país, a visita de Joe Biden, depois de ouvirmos já o Zé Guerreiro e o seu olhar sobre este tema que também marcou este ano de 2024. Zé, deixa-me só... Como é o último programa do ano, assim, só meter assim uma brincadeirazinha ligeira, né? Se posso, só... Sim. Essa vinda do Biden, que é assim, eu sou um bocado mais velho, né? Aliás, como a maioria dos dirigentes deste país, ou vários níveis, né? Somos assim já um bocado mais velhos. A nível do MPLA, a nível das Forças Armadas, a nível das altas estruturas do poder. Epá, e de facto, como a evolução é possível, né? E como é fácil nós nos adaptarmos a novas fases, a novas filosofias. Nós, e não me incluo eu, incluo muita desta direção do nosso país, muita dela, crescemos todos a ouvir abaixo o imperialismo, abaixo da caixa do imperialismo. E passado alguns anos nós estamos aqui a receber o Biden com pompa e circunstância. Aliás, já viste como é que as mudanças são, aliás, são boas? Agora, como é que as mudanças são boas? Nós, na OPA, na JMPLA, lembramos na MPLA, pequeno, na direção política das havia FAPA, uma imagem, porque o Zé Guerreiro está ligado Exatamente. à comunicação, à televisão, havia assim uma imagem, quer dizer, um spot que era Reagan fora. tira as mãos de Angola. Exato, então estamos todos de facto habituados a estas mudanças. Agora, eu não sei como é que aqueles outros mais velhos que não são como nós, né? Que estamos alguns estão na direção política do país, na direção a vários níveis, né? Que nascemos isso já se habituar a estas novas mudanças, abaixo da caixa do imperialismo, abaixo do... Mas se calhar haverá outros mais velhos que não se habituaram ainda a isso e não sei como é que eles encararam. Seria um bom trabalho jornalístico a fazer. Como é que eles encararam esta visita? Essas pessoas que têm 70 e tal, 80 anos, estiveram nas FAPLA, que se habituaram a estas palavras de ordem, estiveram no MPLA. Deixa-me só dizer uma ou duas coisas em relação a isso. Realmente, o nosso posicionamento atual pode parecer de afastamento dos nossos aliados tradicionais. Nós tivemos a luta de libertação nacional para nos libertarmos da colonização portuguesa. Éramos considerados terroristas e tivemos países que naquela altura tinham uma política anticolonialista de facto e portanto tivemos o apoio desses países, nomeadamente da Rússia e da União Soviética e da China. Portanto, essa aproximação com os Estados Unidos pode parecer que nós, enfim, estamos a afastar deste aliado tradicional da luta de liberação nacional, do aliado que nos financiou o desenvolvimento depois de nós termos feito tentativas com o Ocidente de se criar um plano Marshall para o desenvolvimento do nosso país, o que nunca aconteceu. A conferência de doadores internacionais que não saiu. Exatamente, e portanto tivemos que recorrer mais uma vez aos nossos aliados, e a China apareceu, pôs o pacote, recuperamos cidades, infraestruturas diversas, estradas. A própria linha férrea do CFB, do Lubito. E portanto esse abraço agora com os Estados Unidos pode parecer um afastamento dessas relações tradicionais. Mas o que eu espero é que tenhamos a capacidade de abraçar os Estados Unidos sem violar, sem perder de vista as boas relações que precisamos ter com os históricos, com aqueles que têm um lugar histórico conosco, e posicionar-nos sempre de uma maneira equidistante, de formas que possamos ser a ponte a estabelecer entre essas grandes potências. Portanto, que a nossa diplomacia continue com essa liberdade e equidistância para que nos possamos dar com todos os países do mundo. Exato, falar nessa questão dos aliados, nós estamos a fechar, podemos até marcar
os aliados tradicionais que neste ano, no início, no mês de março, o presidente João Lourenço realizou uma visita oficial à China, né? Tem uma das coisas aqui que marca, depois de dezembro de 2023 ter estado nos Estados Unidos. Nós estamos a terminar, mas antes também vamos aqui partilhar com os ouvintes aquelas que são as ideias sobre o ano que está de 2024, também nosso companheiro aqui do painel, Adebayo Vuns. Vamos então ouvir o comentário, as análises e os olhares do Adebayo sobre alguns dos temas que marcaram 2024. José Silva, José Guerreiro e também o Gustavo da Conceição, todos os nossos ouvintes, bom dia. Eu, para ser mais ou menos coerente com um texto que será publicado hoje na edição do Jornal de Angola, vou preferir, no fundo, repetir-me, porque eu elenquei alguns momentos, não é? E passo por isso a referir. Para mim, o primeiro momento teve a ver com um ato de solidariedade, do meu ponto de vista genuíno, da primeira-dama da República, que, por comoção, acabamos por vê-la, digamos, a chorar, quando havia o relato de situações de violência a que são vítimas as nossas crianças. E infelizmente, o ano, nesse sentido, terminou da pior forma, com o relato de um treinador de futebol que também violou e violentava a sua própria filha, menor de idade, portanto com 14 anos, e o que nos deixa tristes, não é? Mas ao mesmo tempo nos obriga a tentar perceber o que é que efetivamente se está a passar na nossa sociedade. De resto, por sinal, no mesmo Jornal de Angola, eu já semana passada apelava em prol de uma campanha de não chamaria propriamente de resgate de valores, mas de promoção de boas maneiras, de saber estar, o que nos vai faltando muitas das vezes, não é? E, portanto, aquele ato da primeira-dama me pareceu bastante emocionante, não é? E que, por isso, faz-nos crer que ela está e certamente continuará a exercer a sua magistratura de influência para que, efetivamente, a sociedade se mobilize e também justiça seja feita contra todos os malfeitores que abusam, infelizmente, e violam sistematicamente crianças, com relatos que nos chegam de forma desoladora, quase que semanalmente, não é? Trago um outro momento, do meu ponto de vista mais voltado para os negócios e para as empresas, que tem a ver com o dia do Black Friday. Portanto, geralmente as grandes datas do comércio internacional são aproveitadas pelas empresas, e o Black Friday, no fundo, que é uma tradução literal da expressão que para português seria Sexta-feira Negra, mas não é negra no sentido literal, apesar da história dessa expressão, mas é uma data que é aproveitada, no fundo, pelas empresas para promoverem os seus negócios com campanhas de descontos e, com isso, aumentarem substancialmente as suas vendas. E, por sinal, foi o que este ano vimos acontecer com a TAG. Ao que me constou, a TAG investiu pouco menos de $200 mil para esta campanha do Black Friday deste ano e conseguiu ter vendas num valor superior a $2 milhões, o que num só dia é um recorde assinalável, não é? Tendo colocado vários canais, não é? Nomeadamente o seu front office a partir das lojas próprias, não só em Luanda, ou não só no nosso país, mas pelo mundo, onde existem de facto lojas da TAG. Neste caso particular, parece-me que é Lisboa, São Paulo e Cape Town ou Joanesburgo, não tenho agora a certeza, também ao nível do call center e também ao nível do website. O que, para mim, deixa claro que há poupanças
na nossa economia, não é? E mais do que isso, que as empresas com ousadia conseguem efetivamente, com iniciativas pertinentes, ousadas, inovadoras, conseguem seguramente mobilizar essas poupanças, e isso é válido a esse nível, como poderíamos assinalar outros. Depois, para mim, o grande evento do ano, sem dúvidas, não é? É a visita de Joe Biden, e creio que os nossos colegas no estúdio também já eles se referiram, não é? E que, pronto, Joe Biden, quem é Joe Biden? Portanto, é talvez um dos políticos atuais com uma carreira política mais longa. Portanto, é alguém que está há mais de 50 anos na política. Portanto, Joe Biden foi eleito pela primeira vez congressista, corria o ano de 1973, ainda Angola não era independente, eu próprio não era nascido, não contava na história sequer, e por isso temos aqui um político com uma longa e consistente trajetória, não é? Com ligação direta e, em alguns casos, diretas a vários fenómenos. Ainda o mundo era bipolar no tempo da Guerra Fria, digamos assim, e já enquanto congressista e não só, portanto, Joe Biden teria alguma influência e alguma participação em alguns processos. E, portanto, é este mesmo Joe Biden que se tornou em 2020 o 46º presidente americano, não é? Sucedendo Donald Trump, e agora Trump vai suceder, são as curiosidades da história, mas este presidente americano acabou por ser o primeiro presidente, primeiro presidente norte-americano a pisar o nosso solo pátrio, não é? E aqui há uma combinação, do meu ponto de vista, feliz. De um lado, e não podemos tirar este mérito, ao trabalho da diplomacia angolana, não é? Onde, obviamente, exerceram um papel fundamental o Presidente da República, o próprio Ministro das Relações Exteriores, o nosso embaixador de Angola nos Estados Unidos, eventualmente o Secretário para os Assuntos Diplomáticos também do Presidente da República não pode estar indiferente a um processo dessa dimensão, não é? Para além de toda outra pleia de membros do governo e não só, mas que se combina também com interesses geoestratégicos americanos ou ocidentais, se quisermos, que se consubstanciam fundamentalmente no corredor do Lubito. Mas não só, há também ali a agenda das energias renováveis, há uma agenda política, não é? Que coloca Angola numa dimensão com um protagonismo regional significativo. É preciso não ignorarmos o nosso papel no processo de pacificação da RDC no seu conflito com Ruanda, e, portanto, é uma visita a todos os títulos que atesta bem o potencial das relações económicas e também político-diplomáticas que Angola e os Estados Unidos podem desenvolver. Um outro momento, não necessariamente interno, mas que, por sinal, até mereceu a nossa análise numa das edições do programa, que tinha a ver com o combate à fome, mas do meu ponto de vista eu chamei a isto, no texto que referia no início, a frase do ano, e é uma frase do presidente do Brasil, Lula da Silva, que diz o seguinte: a fome não é uma coisa natural, ela existe por decisão política. Por favor, olhem os pobres, porque eles são seres humanos, são gente e querem ter uma oportunidade. Com isso mesmo, reforço, não é, todo o engajamento que precisamos ter enquanto sociedade, no sentido de nos mobilizarmos contra as manchas e episódios de fome que assolam, infelizmente, alguns angolanos, alguns grupos mais vulneráveis da nossa população, para que, efetivamente, não na lógica assistencialista, mas numa lógica que lhes permita sair deste ciclo de pobreza e consigam também desenvolver-se e desenvolver, ou pelo menos apoiar o desenvolvimento das suas próprias comunidades e famílias. Por fim, no que eu chamo last but not least,
né, no fundo, três últimas notas. A primeira, a querela conceptual sobre o papel do Tribunal Constitucional e do Tribunal Supremo, que trouxe uma cortina de fumo nem sempre favorável à reputação do sistema judicial, tendo como substrato o caso de José Filomeno dos Santos. Pelos vistos, o indulto presidencial é um martelo para a resolução definitiva da questão. Depois falo sobre a legalização do partido político Para Já, que levanta uma série de questionamentos sobre os desdobramentos da nossa política interna, a começar pelo futuro da Frente Patriótica Unida, para além do seu posicionamento, neste caso do posicionamento do Para Já, não é, em futuras e próximas eleições que venham a ocorrer no nosso país. Mesmo para terminar, o Tribunal Constitucional que deu luz verde à realização do 8º Congresso Extraordinário do MPLA, não é, onde o partido da situação deitou-se no divã para uma retrospectiva dos 50 anos da independência, não é, para além de alguns ajustamentos estruturais internos nos estatutos e na orgânica, neste caso nos órgãos de direção do partido. Portanto, espero que 2025 seja efetivamente um ano melhor para todos nós. Nós, em princípio, continuaremos no nosso painel. Deixo uma saudação especial para todos os nossos companheiros, o Zé Guerreiro e o Gustavo da Conceição, que se encontram em estúdio, o Wenda Inglês e o Rui de Castro, para eles e para todos os nossos ouvintes, e ao José Silva, todos os técnicos da LAC que nos acompanharam ao longo de 2024 e que seguramente estarão connosco em 2025. Boas entradas e que 2025 seja um ano de prosperidade. Estamos juntos. Os comentários do Adebayo Vuns sobre o ano que está a terminar, também a entrar aqui nesta nossa análise, nesta nossa retrospectiva do ano. Zé Guerreiro, Gustavo da Conceição, são os temas que marcaram, mas há sempre algumas notas soltas que podemos partilhar com os nossos ouvintes neste final de 2024. E claro, também para além, também deixarmos a saudação final, né, esta equipa que hoje exibiu-se em minoria, né? Fomos poucos, mas é uma equipa grande, né? Também com o Rui de Castro, o Wenda Inglês, o Adebayo Vuns. Também vamos não esquecer o que estivemos aqui durante o ano com o Silvio de Abreu e também com o Pedro Fernandes. Olha, eu pronto, não tenho mais notas sobre o ano, mas eu gostava de deixar, digamos, uma mensagem de ano novo, porque vamos começar o ano novo, não é? Este é o nosso último programa do ano. E eu queria desejar que a passagem do ano decorra bem para todos, né? Os angolanos e os estrangeiros que vivem em Angola, sem excessos, né? Com moderação, com paz, e alegria, e espírito de família e de amizade, né? Fazer votos para que o próximo ano seja muito melhor para todos. A nível económico, após um balanço muito negativo do desempenho de 2024, os índices macroeconómicos estão aí, podem ser consultados, estes índices que definem este desempenho negativo da nossa economia. A nível social, também é fácil ver que os níveis de pobreza aumentaram. Tivemos também boas realizações, não é? Nem tudo foi negativo. A construção de infraestruturas hospitalares, do novo aeroporto, etc., foram infraestruturas que, bem geridas e complementadas com outras realizações, quer a nível da saúde, quer a nível do tráfego aéreo, podem significar um grande boom para o nosso país. Eu queria fazer votos, não é? Também para a comemoração dos 50 anos de independência que teremos no próximo ano, sirva não sobretudo para festas e inaugurações, mas que sirva para um amplo debate nacional sobre a angolanidade, sobre a democracia, a inclusão, a luta contra a corrupção, o apoio aos pequenos e médios empresários, o apoio à cultura e ao desporto, enfim, um debate sobre o nosso futuro. Importante incentivarmos, como dizia também o Adebayo num dos programas, o orgulho de sermos angolanos e de pertencermos a um mundo que, embora com problemas, está a crescer. E analisarmos a que velocidade é que nós acompanhamos esse crescimento. E se estamos ou não a ficar para trás. Que se discutam os nossos problemas, que são muitos, sem exclusão, sem tabus, com todos, sem demagogia
e não fechados em núcleos pequenos e instituições que discutem sempre o mais do mesmo e pouco adiantam. Gostaria também que fosse um ano com respeito às leis e às instituições do Estado, não é? Respeito nosso, todos os cidadãos, às leis e às instituições do Estado, mas em que as instituições também têm que respeitar os cidadãos. Um ano de mudanças para melhorar o que está mal. E eu gostaria também de saudar os nossos muitos ouvintes fiéis, não é? Muitos ouvintes fiéis, não talvez em quantidade, mas em qualidade. Nós sabemos que temos ouvintes desde dirigentes do país, até empresários, académicos, jornalistas, cidadãos comuns, que nos abordam às vezes em locais públicos, referindo conhecerem o nosso programa, dando ideias por mensagem, grupos de WhatsApp, etc, etc, para saudar estas ideias, estes nossos ouvintes que nos dão coragem, que nos incentivam. Bom ano para todos. Finalmente, neste último programa, não podia deixar de agradecer à direção da LAC, né, e aos seus colaboradores, a direção da LAC que cumpriu o seu dever como estação de elevada responsabilidade e interesse público. Nunca condicionou a nossa opinião, nunca nos impôs limites e restrições aos comentários. Estamos aqui em respeito pelas nossas opiniões, em cumprimento de um dever de cidadania e totalmente independentes e responsáveis pelo que dizemos. Bom ano para todos. Gustavo. Bom, de facto, a mensagem para este novo ano é que façamos todo o esforço para que se concretizem as nossas realizações, os nossos pensamentos, os nossos planos, os nossos projetos. E, portanto, para que isso aconteça, há esse envolvimento pessoal, mas o que esperamos é que as instituições continuem a funcionar e a preocupar-se com a vida dos angolanos, para que se encontrem soluções que possam, por um lado, garantir crescimento econômico, capacidade dos bancos emprestarem dinheiro, capacidade de cumprirem o seu papel histórico, animarem a economia, para que ela possa efetivamente se diversificar. Nós temos, enfim, desde algum tempo para cá, que temos demonstrado essa preocupação, a preocupação de diversificar a economia, mas os passos, os meios que temos para concretizar esse desiderato nem sempre são fluidos, nem sempre chegam aos operadores e, portanto, continuamos com muitas conversas e com poucas realizações nesse domínio. Portanto, o que eu espero é que outros setores continuem a dar contribuições ao OGE, continuem a fazer o esforço de crescimento para que o sonho da diversificação seja uma realidade. Também quero me referir aos 50 anos, porque os 50 anos vão ser, enfim, o ex-libris do conjunto de atividades que vamos ter no próximo ano. Vamos ter atividades culturais, atividades desportivas, atividades políticas, e para além da minha vontade e dos meus votos se alinharem aqui com os votos do Zé, portanto, mais democracia, mais participação da cidadã, envolvimento dos cidadãos, quer nas comemorações, quer nos debates sobre a situação do país, sobre a perspectiva de desenvolvimento que temos, sobre o futuro geracional das nossas famílias.
não é? Espero que os 50 anos da nossa independência sejam também um momento de grande alegria, um momento de grande satisfação e, portanto, aquilo que eu posso encorajar as pessoas a fazer a partir daqui é que estejam envolvidas no volume de atividades culturais que vão acontecer e no volume de atividades desportivas que vão acontecer. Nós vamos ter campeonatos africanos a decorrer, em basquete, em esgrima, vamos ter torneios internacionais de grande nível, ao nível do handball, da natação, de outras modalidades. E, portanto, aquilo que vamos poder fazer aos nossos, para os nossos cidadãos na festa dos 50 anos é realmente podermos proporcionar algumas alegrias, podemos contribuir para que o índice de satisfação das pessoas seja elevado e, portanto, contamos com todos para essa grande festa dos 50 anos. Obrigado, Gustavo da Conceição, e nós vamos exatamente terminar com essa deixa sobre o desporto, que este ano de 2024 também marcou o país, com o apuramento inédito, podemos assim considerar, antecipado de Angola ao CAN de 2025 no Reino dos Marrocos, seleção nacional a terminar em primeiro lugar no seu grupo, e também mais uma conquista do Campeonato Africano de Handball em sénior femininos pelas nossas pérolas também este ano. Mas também foi um ano marcado com luto e dor. Em 2024, marcado com a morte do cardeal Dom Alexandre do Nascimento, morreu a 28 de setembro aos 99 anos. No início do ano também perdemos uma voz da cultura, Rui Alberto Vieira Dias Mingas, no mês de janeiro, morreu aos 84 anos. E ainda na cultura também calou-se a voz do samba e da rumba angolana, a voz de Augusto Chacaiá, vocalista dos Jovens do Prenda. E também o jornalismo angolano perdeu no mês de setembro Ismael Mateus, também nome ligado a esta casa de rádio, foi também uma das marcas que fica neste ano de 2024. Estamos assim a fechar esta última edição do ano, ficam aqui as despedidas deste painel, hoje com o José Guerreiro, o Gustavo da Conceição, mas também os abraços ficam do Rui de Castro, do Adebayo Vuns e do Enda Inglês, equipa LAC. Aqui a técnica garantida pelo Emanuel Catelina e o Ricardo Dias, mas também estiveram ao longo do ano o Alexandre Campos e o Mauro Costa a garantir a técnica, o Silvio de Abreu, Pedro Fernandes também aqui na apresentação, hoje José Silva mais uma vez aqui com vocês. Bom ano para todos, boa transição e que 2025 seja um ano vivido com muita emoção, mas sobretudo com muita esperança e muita responsabilidade, e nós estaremos aqui no dia 13 de janeiro, vamos retomar então as nossas emissões, vamos ter uma pausa no dia 6, dia 13, para fazer a análise das primeiras semanas do ano de 2025. Bom dia e estamos juntos. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Enda Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC.